Não dá para confiar nesse time, não dá para confiar nessa diretoria, não dá para confiar nesse departamento médico, mas eu acho que em São Januário ainda dá para confiar. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque amanhã tem jogo do Vascão. Pois é, nessa sexta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco recebe o Inter em São Januário pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo fundamental para o nosso Vascão, se a gente quiser permanecer na Série A para o ano que vem. Depois da derrota para o Sport aí, na rodada passada, ficou cristalizado o que é o desempenho do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. A gente não consegue vencer fora de casa, não adianta. Pior que isso, a gente não consegue vencer fora de São Januário. Mas em São Januário, nós somos muito fortes. Tá uma campanha bem dividida nesse sentido, né? A gente jogando fora de casa, e aí não é jogando nem sem o mando, tô falando fora de casa, Maracanã já é fora de casa pro Vasco. A gente jogando fora de São Januário, a gente vai muito mal. Foram 18 jogos até aqui, nenhuma vitória, 8 empates e 10 derrotas. Jogando em São Januário, foram 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Quer dizer, dentro de São Januário, a gente tem um aproveitamento de 72%, aproveitamento de campeão. O Palmeiras, que está liderando o campeonato aí, tem 68% de aproveitamento. 4 a menos que o Vascão tem dentro de São Januário. E jogando fora de São Januário, o aproveitamento é pífio, 15%. O Paraná, que está lá na rabeira, na lanterna disparada do Campeonato Brasileiro, tem 19% de aproveitamento, quer dizer, 4 pontos a mais do que o Vascão. Então tá claro que se a gente quiser buscar essa permanência na Série A, o caminho passa por São Januário. É em São Januário que a gente vai conseguir decidir essa parada. E aí, olha a tabela aí, você vai ver, faltam 4 jogos na Colina Sagrada, são 4 jogos para a gente resolver a parada. 4 jogos, com 4 vitórias, a gente chega a 46 pontos, pode ficar tranquilo, pode relaxar, que não tem como ser rebaixado com 46 pontos. Porra, Felipe, mas você já viu quem são os 4 adversários que a gente vai enfrentar em São Januário? É só pedreira. Internacional, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. Tudo bem, não é moleza mesmo. Mas assim, cara, quer moleza? Joga o Campeonato Carioca, vai jogar a Série B, aí você vai encontrar moleza. Aqui na Série A, primeira divisão, é só paulada, é só pedrada, não pode ter medo de adversário não. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso. Segunda coisa, tá bom, beleza, vai. 4 jogos em São Januário, a gente pode perder um ainda, vence 3, consegue chegar a 43 pontos, já dá para sonhar em ficar na primeira divisão com 43 pontos. A gente fora esses jogos em São Januário, tem mais 4 jogos fora também, dá para sonhar em conseguir uns 2, 3 pontinhos jogando fora de casa, e com mais 2 pontos, chegamos a 45 pontos e muito provavelmente ficamos na primeira divisão também. Então, ó, a gente tem 72% de aproveitamento até aqui em São Januário, tô jogando aí um aproveitamento de 75% daqui para frente. Tá dentro da média, tá dentro da realidade, eu acho que dá pra gente buscar isso sim. E aí o jogo de hoje fica muito importante, né? Porque se a gente for escolher um time para perder em São Januário daqui para frente, que seja o Palmeiras, líder da competição, muito provavelmente campeão do Brasileirão. Se eu fosse apostar em alguém para ser campeão do Campeonato Brasileiro, seria no Palmeiras. Se tem um jogo que a gente pode imaginar que vai perder em São Januário daqui para frente, seria esse contra o Palmeiras. Contra o Internacional, a gente tem que vencer de qualquer maneira. Você tá louco, cara? Você já viu o time do Internacional como é que é? Os caras são sinistros, estão em terceiro no campeonato, estão atropelando todo mundo. Calma, galera. Eu sei, o Internacional é um time forte sim, não tô querendo aqui desmerecer todo o potencial do Internacional, nem o que eles têm feito aí no campeonato. Realmente uma campanha impressionante, tem nomes muito fortes do elenco, mas também não precisa ficar com todo esse susto não, achar que é insuperável. Vencer o Internacional é impossível, até porque o Internacional ele tem se garantido muito jogando dentro de casa. Jogando fora de casa, eles não chegam a ser super ameaçadores, não. A torcida tá na bronca aí porque perdeu do Sport por 2 a 1 na última rodada. Há 2 semanas atrás, quem tava perdendo na Ilha do Retiro por 2 a 1
era o Internacional. Volta um mês na competição aí, você vai ver que eles estavam perdendo de 2-1 para Chapecoense lá em Chapecó. Olha onde está Chapecoense na tabela do campeonato. Empataram com o Cruzeiro, empataram com o Corinthians. Se você quiser achar uma vitória do Internacional fora de casa, você vai ter que voltar lá para agosto, quando eles enfrentaram o Bahia em Salvador. Então dá para ganhar sim, dá para ganhar muito bem do Internacional em São Januário. Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. O Vasco precisa jogar direitinho, o Vasco precisa jogar tudo que ele pode e ainda assim tem que ter sorte, né? Eu venho batendo na tecla aqui. Infelizmente, o nosso time ele é tão fraco tecnicamente, ele está tão debilitado que não tem jeito. Se a gente não contar com uma dose bem grande de sorte, a gente não consegue vencer as partidas. Então temos que contar com a sorte, não tem jeito, ela precisa estar do nosso lado. A gente, essa semana, discutiu muito sobre o Valentim, né? Falei sobre o Valentim no Caixa Postal que eu lancei no domingo, vai ter link aqui para vocês assistirem. Depois, a gente fez um vídeo especial discutindo se o Valentim merecia ou não cair. Também vai ter o link aqui para vocês assistirem. E foi uma conversa muito interessante, gente defendendo que ele deve ficar, gente defendendo que ele tem que sair, muita gente criticando várias coisas aí. Eu acho assim, tem aspectos desse time que a gente pode botar na conta do Valentim, tem outros que não. Muita gente, por exemplo, reclama de que o Valentim não consegue manter a mesma equipe. Eu acho que isso aí não é culpa do Valentim. Ele tem tentado manter a mesma equipe, pelo menos nos últimos jogos aí. O problema é que sempre tem um machucado, sempre tem um suspenso, não dá para botar na culpa do Valentim. Outra coisa que estão criticando muito é ele deixar o time muito retrancado, não soltar o time para frente, escalar o time com 3 volantes. Isso aí eu acho que ele está fazendo certo também. Já falei antes e vou repetir. Ele já tentou, ele chegou no Vasco tentando fazer um esquema mais ofensivo para o Vasco e quebrou a cara. A gente não tem peça para botar esse time para frente. Se a gente bota esse time com muito atacante, a gente não consegue criar chance lá atrás e ainda fica aberto lá na retaguarda, tomando o gol do adversário. A derrota é mais certa com o time jogando para frente do que jogando recuado. Então tem que jogar com 3 volantes sim, também defendo isso aí. O que eu acho que é um erro do Valentim, um erro que ele tem cometido e que eu espero que ele comece a corrigir, apesar de não ter muitas esperanças nesse sentido, é deixar o time mais veloz. Tentar deixar esse time do Vasco mais veloz. É um time muito lento, muito cadenciado e se você não tem qualidade, não funciona. Se você tem um time muito talentoso, deixa os caras voltarem, deixa eles armarem a defesinha deles já certinho, que a gente vai no talento, a gente chega e quebra o esquema deles, com drible, com chute de fora da área, com o talento individual dos nossos jogadores. Quando você tem um time tão fraco tecnicamente quanto o do Vasco, cara, a melhor chance de você conseguir fazer um gol é tentando pegar a defesa dos caras despreparada, se arrumando ainda, né? E para isso você precisa ter velocidade, algo que falta ao ataque do Vasco. Falta muito. Então, todas as opções que a gente pudesse ter para deixar esse time um pouco mais veloz, eu optaria por elas. E parece que não é o caso do Valentim, né? Mas para discutir isso com mais propriedade, vamos falar então aí sobre a provável escalação do Vasco para essa partida, e aí, conforme a gente for falando dos jogadores, a gente vai comentando. No gol, a gente deve ter a volta do Martin Silva, depois de 3 jogos aí, né? E mesmo que não aconteça, mesmo que o Fernando Miguel continue no gol, tô tranquilo quanto a isso aí. A gente discutiu muito essa semana também quem deveria ser titular, o Martin Silva ou o Fernando Miguel. Sinceramente, eu fico confortável com qualquer um dos dois escalados debaixo da nossa meta. Quem dera, em todas as posições, a gente tivesse nessa situação, né? Um bom jogador para escalar e um bom reserva que consegue assumir o posto sem deixar cair a qualidade. Infelizmente, esse é o caso só no gol e eu estou bem tranquilo quanto a isso. Na lateral direita, a gente deve ter a volta aí do Luiz Gustavo, e aí é um exemplo do que a gente está acabando de falar, né? Sem a opção do Luiz Gustavo, que estava suspenso na rodada passada, e sem a opção do Lennon, que continua machucado, o Valentim se vê obrigado a escalar o Rafael Galhardo, e a gente viu a tristeza que foi. Não dá para dizer que o Vasco perdeu por causa do Rafael Galhardo, porque o time inteiro jogou muito mal, mas o Rafael Galhardo teve uma participação bem importante ali no resultado, eu acho que todo mundo concorda, né? Hoje a gente vai se ver livre dele, graças a Deus, e o Luiz Gustavo ali mostrou que, apesar de não ser um jogador super talentoso, apesar de ser um jogador muito espalhafatoso, tem se mostrado aí fundamental nessa equipe do Vasco. A gente sente a ausência dele quando, por um motivo ou por outro, ele não pode jogar. Ele assume novamente ali a lateral direita, deve assumir, né? Porque ali o setor direito da zaga deve continuar com o Erley, que voltou também depois de um bom tempo contundido.
tem feito boas atuações. Ele ali do lado do Leandro Castan, que vai ser o nosso zagueiro pela esquerda, tem formado uma boa dupla de zaga, tenho gostado dos dois, que vão contar também aí com, fechando essa linha defensiva, o Ramon na lateral esquerda, o Ramon que não vem em grande fase, mas também é, eu acho que sem dúvida nenhuma, o melhor lateral esquerdo que a gente tem no elenco. Então a gente está indo aí com a melhor linha que a gente pode escalar na zaga, né, sem considerar o Breno aí, que está contundido, acho que só volta ano que vem, se voltar. Então, desconsiderando o Breno, o melhor que dá para escalar ali atrás é isso aí mesmo, Luiz Gustavo, Wesley, Leandro Castan e Ramon. Vamos torcer para que a gente consiga repetir essa linha de trás, pelo menos, nos próximos 8 jogos que faltam, né? Que não saia ninguém contundido, que não saia ninguém suspenso, e a gente possa manter um time, se não dá para manter o time inteiro, pelo menos ali a linha defensiva a gente consiga manter para conseguir trazer um padrão para nossa defesa. Porque do meio para frente, a gente novamente já vai ter problema. A gente tem aí o Bruno Ritter machucado, com uma torção no tornozelo. O Raul é dúvida, ninguém sabe se vai voltar ou não, vai ser testado no vestiário. O Giovanni Augusto, que não é titular, mas vem sempre entrando, tá suspenso. Então o Valentim novamente vai ter que montar o time ali com o que tem, né? O Leandro de Sábato saiu machucado contra o Sport, deve voltar para esse time, deve jogar como primeiro volante agora. Eu espero que ele jogue como primeiro volante, porque contra o Sport ele jogou mais pela direita ali, um pouquinho mais ofensivo, não me agradou, achei uma atuação bem ruim do De Sábato. Quem sabe jogando ali como primeiro volante, mais fixo na frente da área, ele atue melhor. Caído mais pela esquerda, a gente deve ter aí a presença do William Maranhão, jogando como volante mais à esquerda. Muita gente criticando também o garoto William Maranhão, porque realmente a saída de bola dele é ruim. Mas eu acho que ele é um jogador que tem a sua importância no time, é um jogador veloz, isso é importante, falta velocidade nesse time do Vasco, vivo repetindo. E mais do que isso, não tem quem escalar, né? Com o Bruno Ritter machucado, o Raul a gente não sabe se vai poder escalar, não tem jeito, tem que escalar quem está à disposição. É o caso do William Maranhão e do Andrei, que deve jogar mais caindo pela direita ali. O Andrei volta aí de suspensão, depois de ficar ausente contra o Sport, e é uma grande opção de trazer uma qualidade técnica para esse meio campo, sem abrir mão da parte defensiva. A gente continua jogando com 3 volantes, mas esses 3 volantes ganham em qualidade para sair para o jogo, quando a bola estiver na nossa posse, com o Andrei configurando entre eles, né? O ideal seria, óbvio, vamos torcer aí para acontecer, do Raul poder jogar também, e aí seriam 2 volantes de qualidade jogando no meio campo, já melhoraria muito as possibilidades de a gente fazer um gol lá na frente. Se o Raul puder voltar, eu mandaria o Andrei para a esquerda, deixaria o Raul jogando mais pela direita e botaria o William Maranhão jogando mais centralizado ali de primeiro volante, pela razão que eu já defendi aqui várias vezes, eu priorizaria a velocidade nesse meio campo do Vasco aí. Então a minha escalação seria essa, mas o mais provável, se o Raul puder jogar, é que o Valentim repita a formação que enfrentou o Flamengo, né, que foi um bom jogo do Vasco, um dos melhores jogos do Vasco no comando do Valentim, e que tinha ali na volância o De Sábato jogando como primeiro volante, o William Maranhão jogando pela esquerda e o Raul jogando pela direita. Acho que se o Raul tiver condições de jogo, é capaz dessa ser a formação inicial do Vasco, com o Andrei encarando um banquinho aí. E mais do que isso, né? Com o Fabrício fechando esse meio campo aí, servindo como grande articulador das jogadas. O Fabrício, que surgiu para essa posição aí de 10 do Vasco, justamente no jogo contra o Flamengo, justamente com esse meio campo que a gente está confabulando aqui. Eu, particularmente, não escalaria o Fabrício, é uma das grandes broncas que eu tenho aí com o Valentim. Aí eu acho que ele tem culpa, sim, de escalar o Fabrício. Eu entendo que ele prefira um jogador como o Fabrício a um Giovanni Augusto, que tem jogado muito mal, é um jogador que veio para ser o maestro dessa equipe, mas simplesmente não deslancha, joga de maneira muito avoada, com muita displicência, não consegue chamar o protagonismo que se espera dele. Acaba, quando quer chamar esse protagonismo, acaba mais atrasando o lado do Vasco do que adiantando. Então acho que o Giovanni Augusto não devia mesmo ser o titular dessa equipe, mas aí você botar o Fabrício, que é meio que o contrário, é um jogador ali quase burocrático, né? Ele toca a bola rápido, tenta fazer o jogo girar, mas sem a menor criatividade para conseguir fazer um lançamento, para conseguir fazer uma jogada um pouco mais elaborada, também não é a solução. É até melhor do que o Giovanni Augusto, na minha opinião, pelo menos para começar a partida, mas não é a solução. Eu sei que ali é uma posição das mais carentes do Vasco, a gente não tem o jogador ideal para escalar ali nessa posição, mas diante de tudo que a gente viu aí, eu daria a chance para um jogador que está meio que encostado lá no elenco do Vasco e que originalmente joga justamente nessa faixa do campo aí, que é o Thiago Galhardo.
Não morro de amores pelo Thiago Galhardo, que nem parte da torcida. Concordo também que o Thiago Galhardo, nas últimas chances que teve, fez partidas ruins, mas eu acho que ele também foi escalado fora de posição, muitas vezes jogando mais recuado, jogando até como um segundo volante, e ali ele realmente não funciona. Mas eu acho que ele jogando mais avançado, mais perto da área, ele poderia render mais. E principalmente traria a velocidade que eu estou pedindo nesse time do Vasco. O Thiago Galhardo é um jogador muito mais veloz do que o Fabrício e por isso poderia ser mais interessante nesse time daí. Mas infelizmente acho que a gente vai de Fabrício mesmo, né? Mal ou bem, ele tem sido importante aí nos jogos do Vasco, tem feito assistência, tem feito gol. Difícil de ver o treinador barrando ele diante dessa situação, mas eu acho que é um equívoco, né? Aí, esse eu vou botar na conta do Valentim, sim, a escalação do Fabrício. Na frente, né, jogando ali mais até como atacante do que como meio campo, a gente deve ter a volta do Pikachu, que se recuperou bem aí durante a semana da contusão que ele teve no último jogo, né? Aquela batida de cabeça que deixou ele fora do ar por uns tempos, foi obrigado a ser substituído, deu toda aquela confusão. Parece que ele se recuperou, deve ser o titular ali pela direita. Caso ele não possa jogar, por favor, Valentim, não cometa aí um segundo erro que vai todo para sua conta, que é a escalação do André Gil no lugar dele, né? Que vai deixar o time do Vasco ainda mais lento do que já está. Tem que optar por um jogador de velocidade ali, caso o Pikachu não possa jogar. A minha opção seria o Marrone, mas até entenderia se escalasse o Kelvin, por mais que também não tenha entrado bem nas oportunidades que teve, pelo menos é um jogador de velocidade e que vai suprir essa deficiência do Vasco, né? Se você pegar o futebol que o Kelvin apresentou esse ano e o futebol que o André Gil apresentou esse ano, eu prefiro até o André Gil. Acho que foi mais importante, acho que jogou melhor do que o Kelvin. Mas as características que estão faltando nesse time agora estão muito mais próximas das que o Kelvin pode entregar do que o André Rios. Então você tem que ter essa consciência tática aí de escalar um jogador veloz. Repito, a minha opção número 1 seria o Marrone, dar mais uma chance para o moleque aí se consagrar. Mas não sendo ele, teria que ser o Kelvin, de jeito nenhum o André Rios. Eu acho até que se o Valentim quiser ser ousado e não quiser escalar o Thiago Galhardo por um motivo ou por outro, ele poderia escalar o Pikachu e o Marrone aí nesse meio campo, nesse ataque, né? A gente ficaria meio que sem um homem de criação, mas sei lá, joga essa missão aí pro Andrei ou pro Raul se ele jogar, recua um pouco mais o Pikachu e poderia ser uma tentativa também de deixar esse time mais veloz, com mais mobilidade. E finalmente na frente, a grande esperança de gol que a gente tem aí, o Maxi Lopes, né? O trator da colina, La Barbie, artilheira, é a nossa chance de gol, né? A nossa grande esperança aí de gol é mesmo o Maxi Lopes, só tem que fazer a bola chegar no cara, pelo amor de Deus, dá um jeito de fazer a bola chegar com um pouquinho mais de frequência. Não estou nem falando com um pouco mais de qualidade porque é difícil, mas se for com um pouquinho mais de frequência, para o Maxi Lopes, em vez de 2 ou 3 chances no jogo, tiver umas 4, 5, aí já vai melhorar muito mais as coisas pra gente. Aí as nossas chances de vitória já aumentam muito mais. Beleza? Eu tô confiante nesse jogo. Eu acho, apesar de todas as críticas que eu fiz aqui, que a gente vai conseguir ganhar sim. Não sei se é desespero ou o que é, mas eu acho que a gente consegue essa vitória na sexta-feira sim. Se não conseguir, vai ficar muito complicado. Eu acho que assim, ó, a vitória nessa sexta deixa a gente ali bem encaminhado nos trilhos para conseguir a permanência na primeira divisão. Agora, caso a vitória não venha, aí a situação fica muito, muito preocupante mesmo. Então vamos torcer para ela vir. Vamos torcer para o Vasco ganhar. Vou apostar numa vitória simples aqui, 1-0, gol do Maxi Lopes, sem invencionice, vai ser o resultado aí dessa sexta-feira e vai estar bom demais, tá? O Maxi Lopes vai fazer o gol, a gente vai conseguir vencer. Não dá para confiar no elenco, não dá para confiar na diretoria, não dá para confiar no departamento médico, mas se não der para confiar em São Januário também, aí é para desistir, porque nada mais salva, né? Mas eu ainda confio em São Januário e a gente vai conseguir vencer essa partida. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha para dizer por hoje. Caso você esteja curtindo a nova fase do Sobre Vasco, vídeo todos os dias, vídeos bem produzidos, vídeos bem editados, considere se tornar um apoiador do canal, porque sem a sua ajuda vai ser difícil de manter essa produção. Considere também curtir esse vídeo, assinar o canal caso você ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificação. Você tem que fazer isso para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Mas se não for avisado também, pode voltar aqui, porque todo dia, 9 horas da noite, tem vídeo novo no canal. E em situações como a de amanhã, que é dia de jogo do Vasco, se tudo der certo e nada der errado, logo depois da partida, a gente volta com mais um vídeo para comentar o resultado. Posso contar com você amanhã? Espero que sim. A gente vai se falando.